Pare tudo agora. Se você tem o costume de rezar deitado na cama, o que vou revelar hoje pode mudar completamente sua vida espiritual. Existe um perigo oculto nesta prática que 99% dos católicos desconhecem, e grandes santos e místicos da Igreja alertaram sobre isso há séculos. Não é coincidência você estar assistindo este vídeo agora. Deus está te alertando sobre algo muito sério, que pode estar bloqueando suas orações e impedindo que suas bênçãos cheguem até você. O que vou compartilhar não é invenção minha. São revelações de santos, visões de místicos e ensinamentos que a Igreja guardou por gerações. Se você valoriza sua vida de oração, se quer que Deus realmente ouça suas súplicas, então, assista até o final, porque nos próximos minutos vou revelar os 6 perigos espirituais de rezar deitado que podem estar sabotando sua vida espiritual, sem você perceber. Meus queridos irmãos, vamos começar com uma das revelações mais profundas sobre a postura na oração, que Santa Teresa de Ávila, a grande doutora da Igreja e mística extraordinária, recebeu diretamente de Nosso Senhor Jesus Cristo. E o que ela descobriu vai fazer vocês repensarem completamente a forma como se relacionam com Deus na oração. Santa Teresa de Ávila, em suas obras místicas, especialmente no Livro da Vida e no Castelo Interior, revela algo que poucos católicos compreendem. Existe uma conexão profundíssima entre a postura do nosso corpo e a disposição da nossa alma para receber as graças divinas. Ela descobriu, através de experiências místicas extraordinárias, que quando oramos deitados, estamos enviando sinais contraditórios para nossa própria alma e para o mundo espiritual. A santa explica que quando assumimos a posição deitada para orar, nosso corpo automaticamente entra em modo de descanso. Todos os sistemas corporais se preparam para o sono. A respiração fica mais lenta, a circulação diminui, a mente se predispõe ao relaxamento total. Mas vejam a contradição espiritual que isso cria. Estamos tentando nos comunicar com o Deus do universo, o Criador de todas as coisas, aquele que merece nossa máxima reverência, enquanto nosso corpo está se preparando para dormir. Santa Teresa teve uma visão mística onde Jesus lhe mostrou que a oração é como uma audiência com o Rei dos Reis. Imaginem vocês sendo recebidos pelo presidente da República ou por uma autoridade máxima qualquer. Vocês entrariam na sala e se deitariam no chão para conversar? Claro que não. Vocês manteriam uma postura respeitosa, atenta, reverente. Com Deus, que é infinitamente superior a qualquer autoridade humana, não deveria ser diferente. Mas há algo ainda mais profundo que a santa descobriu. Em suas experiências místicas, ela percebeu que quando oramos deitados, criamos uma barreira energética entre nossa alma e Deus. É como se colocássemos um filtro que impede a plena comunicação espiritual. As graças divinas não conseguem fluir com a mesma intensidade. Nossa atenção se dispersa mais facilmente e nossa alma não consegue se elevar adequadamente aos mistérios divinos. Santa Teresa relata em seus escritos um episódio específico que vai impressionar vocês. Ela conta que durante um período de sua vida, por doença, foi obrigada a rezar deitada por várias semanas. Durante esse tempo, ela notou uma diminuição significativa em suas experiências místicas, uma menor clareza nas comunicações divinas e uma sensação de que suas orações não subiam até Deus, com a mesma força de antes. Foi então que ela recebeu uma visão de Nosso Senhor, que lhe explicou: Teresa, quando te deitas para falar comigo, é como se pusesses uma cortina entre nós. Teu corpo, criado à minha imagem, deve refletir a dignidade da nossa conversa. A posição deitada é para o descanso do corpo, não para o diálogo da alma comigo. A partir desta revelação, Santa Teresa desenvolveu o que ela chamou de teologia da postura orante.
Ela descobriu que existem posturas corporais que favorecem diferentes tipos de oração. Para a oração de adoração, a melhor postura é de joelhos, com as mãos juntas, olhos elevados ao céu. Para a oração de petição, a postura em pé, com braços estendidos, demonstra nossa súplica ativa. Para a oração de meditação, a postura sentada, com coluna ereta, favorece a concentração e o recolhimento. Mas ela foi ainda mais específica sobre os perigos da oração deitada. Santa Teresa identificou que esta postura predispõe a 3 grandes problemas espirituais. Primeiro, a sonolência, que interrompe constantemente o diálogo com Deus. Segundo, a dispersão mental, porque o corpo relaxado facilita a divagação dos pensamentos. E terceiro, a diminuição da reverência, porque inconscientemente começamos a tratar a oração como algo casual, informal demais. A santa também recebeu revelações sobre como os demônios se aproveitam da oração deitada para nos atacar. Ela viu em visão que os espíritos malignos têm mais facilidade de influenciar nossa mente quando estamos em posição horizontal, porque esta é a posição da vulnerabilidade, do descanso, da entrega passiva. Na oração, devemos estar alertas, vigilantes, ativos na comunicação com Deus. Santa Teresa ensina que a oração verdadeiramente eficaz exige o que ela chama de tensão espiritual criativa, um estado de alerta reverente onde corpo e alma trabalham juntos para se elevar até Deus. Quando deitamos para orar, perdemos essa tensão necessária e nossa oração se torna frouxa, sem energia, sem força de elevação. Ela também descobriu que santos e santas, ao longo da história, sempre mantiveram posturas corporais que demonstravam respeito máximo durante a oração. São Francisco de Assis orava de braços abertos, em forma de cruz. São Domingos alternava entre posições de joelhos, prostração e em pé, mas nunca deitado para suas orações formais. Santa Clara mantinha longas horas de joelhos diante do Santíssimo. Mas talvez a revelação mais impressionante de Santa Teresa seja sobre o que acontece no mundo espiritual, quando oramos em diferentes posturas. Ela viu que quando oramos de joelhos ou em pé, nossa alma brilha mais intensamente no mundo espiritual, atraindo a atenção e as bênçãos dos anjos e santos. Quando oramos deitados, essa luz espiritual se apaga parcialmente, como se estivéssemos colocando nossa alma debaixo de um cobertor. A santa concluiu seus ensinamentos sobre este tema com uma advertência profética que ecoa até hoje. Nos últimos tempos, muitas almas se perderão porque tratarão a oração como algo casual, sem reverência, sem o devido respeito. Orarão como quem conversa com um amigo comum, esquecendo-se de que estão diante do Altíssimo. A postura do corpo revelará a postura do coração, e ambas estarão decaídas. Meus irmãos, chegamos agora a um ensinamento que vai direto ao coração do problema espiritual da nossa época. A revelação de São João da Cruz, o grande místico e doutor da Igreja, sobre como a preguiça espiritual se infiltra em nossa vida de oração através de práticas aparentemente inofensivas, como o hábito de rezar deitado. São João da Cruz, em sua obra monumental, Noite Escura da Alma, dedica um capítulo inteiro ao que ele chama de os perigos ocultos da comodidade excessiva na oração. Este santo extraordinário, que experimentou as mais altas formas de união mística com Deus, recebeu revelações específicas sobre como nossa busca por conforto físico durante a oração pode se tornar uma armadilha espiritual devastadora. O santo espanhol explica que existe uma diferença fundamental entre descanso espiritual e preguiça espiritual. O descanso espiritual é aquele que experimentamos quando nossa alma encontra paz em Deus após um período de oração fervorosa e concentrada. É um repouso que vem depois do esforço,
como recompensa pela dedicação sincera. Já a preguiça espiritual é quando buscamos o conforto antes do esforço, quando queremos os frutos da oração sem pagar o preço da disciplina e da reverência. E vejam como São João da Cruz identifica a oração deitada como uma das portas de entrada mais sutis para esta preguiça espiritual perigosa. Ele observou que as pessoas que desenvolvem o hábito de orar deitadas gradualmente vão perdendo o fervor, a disciplina e a capacidade de fazer orações mais exigentes e profundas. É como se o corpo educasse a alma para a comodidade excessiva. E Santo teve uma visão mística extraordinária, onde lhe foi mostrado como os diferentes vícios espirituais se manifestam através das posturas corporais durante a oração. Ele viu que a soberba se manifesta através de posturas arrogantes, a ira através de posturas tensas e agressivas, e a preguiça, o mais perigoso de todos, através da busca constante de posições cada vez mais cômodas e relaxadas. São João da Cruz descobriu que quando uma pessoa começa a orar deitada regularmente, inicia-se um processo degenerativo espiritual que ele chamou de espiral descendente da preguiça orante. Primeiro, a pessoa justifica que está cansada e precisa descansar enquanto ora. Depois, essa posição se torna habitual. Em seguida, ela começa a adotar a mesma atitude relaxada em outras práticas espirituais. Finalmente, toda a sua vida espiritual se torna marcada pela busca de facilidade e conforto. O santo alerta que este processo é particularmente perigoso, porque é muito sutil. A pessoa não percebe que está perdendo fervor espiritual, porque suas orações deitadas podem parecer tranquilas e até espirituais. Ela pode sentir uma falsa paz, uma pseudo-tranquilidade que, na verdade, é apenas relaxamento físico mascarado de experiência mística. São João da Cruz também recebeu revelações específicas sobre como o demônio da preguiça atua especificamente. Durante a oração deitada, ele viu que este espírito maligno tem uma facilidade extraordinária de influenciar pessoas que oram em posição horizontal, porque consegue misturar suas sugestões com a sonolência natural que essa postura provoca. É como se o demônio surfasse na onda do relaxamento físico para plantar pensamentos de desânimo, desistência e frieza espiritual. O santo descreve com detalhes impressionantes como identificar se nossa oração deitada está sendo influenciada por este espírito de preguiça. Os sinais incluem sonolência constante durante a oração, dificuldade crescente para manter horários fixos de oração, diminuição gradual do tempo dedicado à oração, preferência por orações mais fáceis, em detrimento de práticas mais exigentes como o terço ou a liturgia das horas, e principalmente uma resistência inexplicável a mudanças na rotina de oração. Mas São João da Cruz vai ainda mais fundo nesta questão. Ele explica que a oração deitada cria o quê? Ele chama de falsa humildade. A pessoa pode pensar que está sendo humilde ao se rebaixar fisicamente, mas, na verdade, está sendo soberba espiritualmente, porque está colocando seu conforto pessoal acima da reverência devida a Deus. É uma inversão perigosa dos valores espirituais autênticos. O santo também descobriu, através de suas experiências místicas, que existe uma relação direta entre a postura corporal durante a oração e nossa capacidade de receber graças especiais de Deus. Ele viu que certas graças místicas, como visões, locações interiores, êxtases espirituais, simplesmente não são concedidas a pessoas que habitualmente oram deitadas, porque esta postura não expressa a disposição interior necessária para receber tais dons. São João da Cruz ensina que Deus respeita profundamente nossa liberdade, incluindo a liberdade de escolher como nos apresentamos diante dele. Quando escolhemos sistematicamente posições de máximo conforto para orar, estamos dizendo a Deus, através da linguagem do corpo,
que nossa comodidade é mais importante que nossa reverência por Ele. E Deus, respeitando esta escolha, adapta suas graças ao nível de dedicação que demonstramos. O santo também alerta para um perigo específico da nossa época: a confusão entre espiritualidade autêntica e bem-estar emocional. Muitas pessoas hoje buscam na oração apenas um alívio para o estresse, uma forma de relaxamento, um momento de autocuidado. Quando oramos deitados, facilitamos esta confusão, porque transformamos a oração em uma prática de relaxamento, em vez de um encontro transformador com o Deus vivo. São João da Cruz propõe um teste prático para verificar se nossa oração deitada está contaminada pela preguiça espiritual. Tente orar de joelhos por 15 minutos seguidos. Se você sentir grande resistência, desconforto exagerado ou pressa para voltar à posição deitada, isso indica que seu corpo já foi educado pela preguiça e está resistindo ao esforço que a verdadeira oração exige. O santo conclui seus ensinamentos sobre este tema com uma advertência profética. Virá um tempo em que muitos buscarão a Deus, mas poucos o encontrarão, porque confundirão comodidade com espiritualidade, relaxamento com oração, bem-estar com santidade. Neste tempo, aqueles que mantiverem a disciplina corporal na oração serão como luzes brilhantes em meio às trevas da preguiça espiritual generalizada. Meus queridos irmãos, chegamos agora a uma das revelações mais tocantes e específicas sobre a importância da postura corporal na oração, que Santa Margarida Maria Alacoque recebeu diretamente do Sagrado Coração de Jesus. Esta revelação vai fazer vocês compreenderem profundamente como Nosso Senhor se sente quando nos apresentamos diante dele sem a devida reverência física. Santa Margarida Maria Alacoque, a grande mística francesa do século XVII, foi escolhida por Jesus para revelar ao mundo a devoção ao Sagrado Coração. Durante seus êxtases místicos extraordinários, ela não apenas recebeu as promessas do Sagrado Coração, mas também instruções muito específicas sobre como devemos nos comportar diante da presença divina. E uma dessas instruções se refere diretamente à nossa postura corporal durante a oração. Em uma visão que ocorreu em 1675, no dia da festa de São João Evangelista, Santa Margarida Maria viu o coração de Jesus rodeado de uma coroa de espinhos, irradiando chamas de amor divino. Mas nesta visão, Jesus lhe mostrou algo que a deixou profundamente comovida. Ele revelou como seu coração se entristece quando seus filhos se aproximam dele sem a reverência que demonstrariam a qualquer autoridade humana importante. Jesus disse à Santa Margarida: "Vê como meu coração arde de amor pelos homens, mas vê também como este mesmo coração se fere quando eles me tratam com menos respeito do que dariam a um rei terreno. Quando meus filhos se deitam para conversar comigo, é como se dissessem que sua comodidade vale mais que minha majestade. Cada vez que escolhem a posição mais relaxada para me dirigir suas orações, um novo espinho perfura meu coração." Esta revelação é absolutamente extraordinária, porque mostra o lado humano de Jesus, seu coração, que pode se entristecer com nossa falta de reverência. Santa Margarida Maria viu que o Sagrado Coração não se ofende por orgulho divino, mas se entristece por amor paternal, como um pai que fica magoado quando os filhos não demonstram o carinho e respeito que ele merece. Mas Jesus não se limitou a expressar sua tristeza. Ele ensinou a santa sobre a linguagem do amor através do corpo. Jesus explicou que quando amamos alguém verdadeiramente, nosso corpo naturalmente expressa esse amor através de gestos de carinho, atenção e respeito. Com Deus não deveria ser diferente. Nossa postura corporal durante a oração é uma das formas mais diretas de expressarmos nosso amor e reverência.
Jesus mostrou a Santa Margarida Maria como diferentes posturas corporais falam diferentes coisas ao seu coração. Quando oramos de joelhos, estamos dizendo: Senhor, reconheço que Tu és o Rei, e eu sou Teu servo. Quando oramos em pé com as mãos juntas, estamos dizendo: Senhor, estou atento e disponível para Ti. Quando oramos prostrados, estamos dizendo: Senhor, sou indigno diante de Tua grandeza. Mas quando oramos deitados, involuntariamente estamos dizendo: Senhor, minha comodidade é mais importante que demonstrar reverência por Ti. O mais impressionante é que Jesus revelou à Santa que Ele compreende perfeitamente nossas limitações físicas e nossa fadiga humana. Ele não exige posturas impossíveis ou que causem danos à nossa saúde. Mas ele distingue claramente entre a necessidade real e a preguiça disfarçada. Jesus disse: Quando meus filhos estão verdadeiramente enfermos ou exaustos e se deitam para orar por necessidade, meu coração se comove de ternura e amor. Mas quando se deitam por comodidade, escolhendo o conforto em vez da reverência, meu coração se entristece. Santa Margarida Maria também recebeu revelações específicas sobre como nossa postura durante a oração influencia a qualidade das graças que recebemos. Jesus lhe mostrou que as graças divinas fluem como água. Elas se adaptam ao recipiente que encontram. Quando oramos com reverência corporal, criamos um recipiente de maior capacidade e dignidade. Quando oramos deitados por comodidade, criamos um recipiente menor e menos nobre. Jesus explicou a Santa usando uma comparação linda. É como a diferença entre oferecer água a um rei em uma taça de ouro com reverência ou em uma vasilha de barro deitada no chão. A água é a mesma, mas a forma como é oferecida e recebida muda completamente o significado do gesto. Mas talvez a revelação mais tocante que Santa Margarida Maria recebeu tenha sido sobre o futuro da humanidade. Jesus lhe mostrou em visão profética que viria um tempo em que muitas pessoas buscariam espiritualidade, mas poucas cultivariam reverência. Ele viu uma época em que as pessoas quereriam os benefícios da oração: paz, tranquilidade, bênçãos, mas não estariam dispostas a pagar o preço da verdadeira adoração, que inclui a disciplina corporal e a reverência exterior. Jesus disse à Santa: Margarida, virá um tempo em que meus filhos confundirão intimidade com informalidade. Pensarão que, porque sou um Deus de amor, não precisam me tratar com respeito e reverência. Não compreenderão que justamente porque sou um pai, que os ama infinitamente, mereço ser honrado como tal. Santa Margarida Maria também recebeu instruções práticas sobre como corrigir o hábito da oração deitada. Jesus lhe ensinou um método gradual e cheio de misericórdia. Primeiro, a pessoa deve tomar consciência de que está tratando Deus com menos reverência do que trataria qualquer autoridade humana importante. Segundo, deve pedir perdão ao Sagrado Coração por esta falta de reverência. Terceiro, deve começar a alternar entre oração deitada e outras posturas, gradualmente diminuindo o tempo deitado. Quarto, deve estabelecer pelo menos uma oração diária em postura mais reverente. Jesus também revelou à Santa algo extraordinário sobre a oração em família. Ele mostrou que quando os pais oram deitados habitualmente, estão ensinando aos filhos, através do exemplo, que Deus não merece reverência especial. As crianças absorvem estas lições corporais muito mais profundamente que os ensinamentos verbais. Um pai que ora de joelhos ensina reverência, um pai que ora sempre deitado ensina casualidade excessiva. O Sagrado Coração também falou sobre as bênçãos especiais que concede às famílias que mantêm posturas reverentes durante a oração familiar. Jesus prometeu à Santa que derramaria graças abundantes
sobre os lares onde os pais ensinam os filhos a orar com respeito corporal, começando pelas posturas mais simples: mãos juntas, olhos fechados, posição ereta ou de joelhos. Santa Margarida. Maria concluiu seus registros sobre este tema com uma promessa específica do Sagrado Coração. Todos aqueles que se esforçarem para orar com maior reverência corporal, mesmo quando isso exigir sacrifício de sua comodidade, receberão graças especiais de perseverança na oração e de crescimento na vida espiritual. Meu coração se alegra quando vê meus filhos dispostos a incomodar-se um pouco por amor a mim. Meus irmãos amados, chegamos agora às raízes mais profundas da tradição cristã sobre a postura corporal na oração. Vamos descobrir o que os padres do deserto, aqueles santos extraordinários dos primeiros séculos do cristianismo, aprenderam sobre este tema através de experiências espirituais que moldaram toda a espiritualidade católica posterior. Os padres do deserto eram cristãos que, entre os séculos III e VI, se retiraram para os desertos do Egito, da Síria e da Palestina, para viver uma vida de oração intensa e penitência radical. Eles foram os primeiros laboratórios da vida espiritual cristã, experimentando na prática diferentes formas de oração, jejum, vigília e disciplina corporal. Seus ensinamentos sobre a postura durante a oração foram testados por décadas, de experiência mística profunda. Santo Antão do Egito, considerado o pai do monaquismo cristão, desenvolveu o que ele chamou de disciplina da postura orante. Através de 80 anos de vida no deserto, ele descobriu que existe uma conexão misteriosa entre a posição do corpo e a capacidade da alma de se elevar até Deus. Santo Antão ensina que quando oramos deitados habitualmente, criamos o que ele chama de preguiça espiritual gravitacional, uma tendência da alma de sempre buscar o caminho mais fácil e confortável. Santo Antão observou que no deserto, onde não havia distrações externas, a postura corporal se tornava ainda mais importante. Ele notou que monges que oravam sistematicamente deitados desenvolviam uma série de problemas espirituais: sonolência excessiva durante a oração, diminuição da capacidade de concentração, tendência a encurtar os períodos de oração e, principalmente, uma perda gradual do senso do sagrado, aquela percepção interior de que estamos diante do Deus Altíssimo. Mas Santo Antão descobriu algo ainda mais profundo. Ele percebeu que a oração deitada facilita enormemente os ataques demoníacos. No deserto, onde a luta espiritual se torna mais intensa e visível, ele observou que os demônios tinham muito mais facilidade de influenciar monges que oravam em posição horizontal. Era como se esta postura criasse uma brecha na defesa espiritual da pessoa. Santo Antão explica que isso acontece porque a posição deitada é naturalmente associada ao sono, ao descanso, à passividade. Durante o sono, nossa mente consciente baixa a guarda e nossa alma fica mais vulnerável a influências externas. Quando oramos deitados, mesmo acordados, mantemos inconscientemente essa vulnerabilidade, facilitando a ação de espíritos malignos que querem atrapalhar nossa comunicação com Deus. São João Cassiano, outro gigante espiritual do deserto, sistematizou esses ensinamentos em suas famosas conferências. Ele estabeleceu o que chamou de hierarquia das posturas orantes, baseada em décadas de observação da vida espiritual no deserto. Segundo São João Cassiano, as posturas mais favoráveis à oração profunda são, em ordem de eficácia espiritual: prostração total, para adoração e penitência; genuflexão, para súplica e intercessão; posição ereta com braços elevados, para louvor e ação de graças; e posição sentada com coluna reta, para meditação e leitura espiritual. A oração deitada, segundo São João Cassiano, deve ser reservada apenas para casos de doença,
extrema fadiga ou como preparação para o sono através de orações muito breves. Ele alerta que transformar a oração deitada em hábito regular é alimentar a preguiça espiritual e educar mal a alma. São João Cassiano também identificou o que ele chama de síndrome do monge preguiçoso. Ele observou que monges que desenvolviam o hábito da oração deitada passavam por um processo degenerativo previsível. Primeiro, começavam a orar deitados apenas quando estavam cansados. Depois, essa posição se tornava preferencial. Em seguida, começavam a resistir a orações que exigissem outras posturas. Finalmente, toda sua vida espiritual se tornava marcada pela busca de facilidade e conforto. Abba Poemen, um dos mais sábios padres do deserto, ensina algo que vai impressionar vocês profundamente. Ele diz que a postura corporal durante a oração é como uma declaração de intenções que fazemos diante de Deus e dos anjos. Quando escolhemos posturas que exigem algum esforço ou desconforto, estamos declarando que nosso amor por Deus é mais forte que nossa busca por comodidade pessoal. Quando escolhemos sistematicamente a posição mais confortável, estamos declarando o oposto. Abba Poemen conta uma história extraordinária que ilustra perfeitamente este princípio. Ele relata o caso de dois monges que vieram ao deserto com a mesma sinceridade de intenções. Um deles sempre orava de joelhos ou em pé, mesmo quando estava cansado. O outro sempre orava deitado, justificando que Deus olha o coração, não a postura. Após alguns anos, o primeiro monge desenvolveu dons místicos extraordinários e se tornou um guia espiritual respeitado. O segundo, gradualmente perdeu o fervor, abandonou a vida monástica e voltou ao mundo. Abba Poemen explica que este não foi um caso isolado, mas um padrão que ele observou repetidamente durante décadas no deserto. A postura corporal não é apenas uma questão externa. Ela influencia profundamente nossa disposição interior e nossa capacidade de receber graças divinas. Ama Sinclética, uma das grandes madres do deserto, desenvolveu ensinamentos específicos sobre a oração feminina e a importância da postura. Ela observou que as mulheres, por serem frequentemente mais sensíveis às influências espirituais, precisam ter cuidado especial com a postura durante a oração. Ama Sinclética ensina que quando uma mulher ora habitualmente deitada, ela pode desenvolver uma espiritualidade emocional, em vez de uma espiritualidade transformadora. Ela explica que a oração deitada tende a favorecer estados emocionais agradáveis, uma falsa paz, uma pseudo-tranquilidade que podem ser confundidos com experiências espirituais autênticas. A verdadeira oração, segundo Ama Sinclética, deve nos transformar, nos desafiar, nos elevar acima de nós mesmos. Posturas que exigem algum esforço nos ajudam a distinguir entre bem-estar emocional e verdadeiro crescimento espiritual. Os padres do deserto também desenvolveram técnicas específicas para corrigir o hábito da oração deitada. São Macário do Egito ensina um método gradual que ele chamou de reeducação corporal da alma. Primeiro, a pessoa deve tomar consciência de que desenvolveu um vício espiritual. Segundo, deve começar cada período de oração em uma postura mais exigente, mesmo que depois precise se acomodar. Terceiro, deve gradualmente aumentar o tempo passado em posturas reverentes. Quarto, deve associar as posturas mais exigentes às orações mais importantes do dia. Abba Evagrio Póntico, que sistematizou muito da espiritualidade do deserto, ensina que existe uma pedagogia divina através da disciplina corporal. Deus usa nossa disposição de aceitar pequenos desconfortos físicos por amor a Ele como um termômetro da nossa maturidade espiritual. Quando nos recusamos sistematicamente a qualquer esforço corporal na oração, estamos demonstrando que ainda não compreendemos o que significa tomar a cruz e seguir Jesus. Os padres do deserto concluem seus ensinamentos sobre este tema com
Uma advertência profética que ecoa através dos séculos. Virá um tempo em que os cristãos buscarão Deus, mas poucos estarão dispostos ao sacrifício que a verdadeira oração exige. Neste tempo, aqueles que mantiverem a disciplina corporal na oração serão como oásis espirituais em meio ao deserto da preguiça generalizada. Meus queridos irmãos, chegamos agora às confirmações mais recentes e impressionantes sobre os perigos da oração deitada, através de revelações que santos e místicos dos últimos séculos receberam diretamente do céu. Estas revelações modernas não apenas confirmam os ensinamentos antigos, mas também revelam novos perigos específicos da nossa época, que vão fazer vocês repensarem completamente seus hábitos de oração. São Padre Pio de Pietrelcina, um dos santos mais populares e poderosos da Igreja moderna, tinha uma disciplina rigorosíssima quanto à postura durante a oração. Este santo extraordinário, que recebia as chagas de Cristo e tinha visões místicas constantes, ensina algo que deveria fazer todo católico refletir profundamente. Quem ora deitado por preguiça está dizendo a Deus que seu colchão vale mais que o Calvário. Padre Pio observou durante décadas de direção espiritual que pessoas que oravam habitualmente deitadas desenvolviam uma série de problemas espirituais específicos. Primeiro, uma diminuição gradual do fervor na oração. Elas começavam cheias de boas intenções, mas, com o tempo, suas orações se tornavam mecânicas e sem vida. Segundo, uma tendência crescente ao sono durante a oração, que elas justificavam como fadiga natural, mas que, na verdade, era preguiça espiritual disfarçada. Mas Padre Pio descobriu algo ainda mais grave. Ele percebeu que pessoas que oravam sistematicamente deitadas tinham muito mais dificuldade de receber e reconhecer graças místicas especiais. Era como se sua alma se acostumasse com a comodidade e perdesse a sensibilidade para as manifestações mais sutis da presença divina. O santo dizia: a alma acostumada com facilidades não reconhece os toques delicados de Deus. Santa Faustina Kowalska, a grande mística polaca que recebeu a devoção à Divina Misericórdia, teve revelações específicas de Jesus sobre a importância da postura corporal na oração. Em seu diário espiritual, ela relata uma visão onde Jesus lhe mostra como diferentes posturas abrem ou fecham canais de graça em nossa alma. Jesus revelou a Santa Faustina que quando oramos de joelhos, abrimos o canal da humildade em Inchidai nossa alma, permitindo que graças especiais de conversão e santificação fluam livremente. Quando oramos em pé com reverência, abrimos o canal da dignidade filial, recebendo graças de fortaleza e perseverança. Mas quando oramos habitualmente deitados, fechamos parcialmente todos esses canais, limitando nossa capacidade de receber as graças mais poderosas. Jesus disse a Santa Faustina algo que deveria ecoar no coração de todo católico. Minha filha, quando meus filhos se deitam para falar comigo, é como se fechassem parcialmente as janelas de sua alma. A luz da minha graça ainda entra, mas diminuída, filtrada, enfraquecida. Eu respeito a liberdade deles, mas meu coração se entristece porque sei que eles poderiam receber muito mais se abrissem completamente essas janelas. São José Maria Escrivá, fundador do Opus Dei e grande mestre da espiritualidade leiga moderna, desenvolveu ensinamentos revolucionários sobre a santificação através das pequenas mortificações corporais, incluindo a disciplina na postura de oração. São José Maria ensina que a oração deitada habitual é uma forma sutil de sensualidade espiritual, a busca do prazer e conforto até mesmo nas coisas sagradas. São José Maria observou que católicos leigos que oravam sempre deitados desenvolviam uma mentalidade de consumidor espiritual
em vez de adorador autêntico. Eles começavam a ver a oração como um serviço que Deus deveria prestar para seu bem-estar pessoal, em vez de compreender a oração como sua resposta de amor e adoração ao Deus que os criou e salvou. O santo espanhol também alertava para um perigo específico da nossa época: a confusão entre intimidade com Deus e informalidade com Deus. São José Maria ensina que podemos e devemos ter uma relação íntima e pessoal com Jesus, mas essa intimidade deve ser marcada por profundo respeito e reverência, não por casualidade excessiva. Santa Teresa de Calcutá, embora não fosse uma mística no sentido tradicional, tinha uma sabedoria prática extraordinária sobre a oração. Ela observou durante décadas, trabalhando com os mais pobres, que havia uma diferença notável entre religiosas que mantinham disciplina corporal na oração e aquelas que se permitiam todas as comodidades durante seus momentos com Deus. Madre Teresa notou que as irmãs que oravam sempre de joelhos ou em posturas reverentes mantinham um fervor e uma dedicação aos pobres muito maior ao longo dos anos. Elas pareciam ter uma reserva espiritual que as sustentava nos momentos mais difíceis do apostolado. Já as irmãs que oravam habitualmente deitadas tendiam a se cansar mais rapidamente do trabalho apostólico e a buscar transferências para missões mais confortáveis. Madre Teresa concluiu que existe uma conexão misteriosa entre nossa disposição de aceitar pequenos desconfortos por amor a Deus durante a oração e nossa capacidade de aceitar grandes sacrifícios por amor ao próximo no apostolado. Ela dizia: quem não consegue ficar de joelhos diante de Jesus, dificilmente conseguirá se ajoelhar para lavar os pés dos pobres. Beato Carlos de Foucauld, o grande eremita do Saara, desenvolveu uma espiritualidade da adoração perpétua, que incluía ensinamentos específicos sobre a postura corporal. Durante anos de vida solitária no deserto, ele experimentou diferentes formas de oração e descobriu que a postura do corpo influencia profundamente nossa capacidade de manter atenção constante na presença de Deus. Beato Carlos observou que, quando orava deitado, mesmo por necessidade física, sua mente divagava muito mais facilmente. Ele desenvolveu, então, um sistema de posturas rotativas para manter a atenção. Começava de joelhos para a adoração, passava para em pé durante intercessões, sentava-se para a meditação das Escrituras, mas evitava ao máximo orar deitado, exceto em casos de doença. São Maximiliano Kolbe, o mártir de Auschwitz, ensina algo extraordinário sobre a conexão entre disciplina corporal na oração e fortaleza espiritual nos momentos de provação. Durante seus anos de direção espiritual antes do martírio, ele observou que seminaristas e frades que mantinham rigor na postura durante a oração desenvolviam uma resistência espiritual muito maior contra as tentações e desânimos. Maximiliano dizia: o corpo que aprende a servir a alma durante a oração estará preparado para servir a alma durante o sofrimento. Ele acreditava que a disciplina nas pequenas coisas, como manter uma postura reverente mesmo quando cansados, prepara nossa alma para a fidelidade nas grandes provações. Santa Bernadette de Lourdes, a vidente de Nossa Senhora, sempre orava, de joelhos durante suas aparições, mesmo quando o terreno era pedregoso e desconfortável. Ela explicava que, diante da Rainha do Céu, a única postura digna é de joelhos, como uma súdita diante de sua soberana. Santa Bernadette ensina que Nossa Senhora se alegra especialmente quando vê seus filhos dispostos a aceitar pequenos desconfortos físicos para demonstrar amor e reverência. A santa dizia que cada vez que escolhemos uma postura mais reverente, mesmo custando um pequeno esforço, oferecemos à Virgem Maria um buquê de rosas espirituais. São João Paulo II, em seus ensinamentos sobre a oração, frequentemente enfatizava a importância da oração corporal,
Uma oração que envolve todo o nosso ser, incluindo nossa postura física. O Santo Papa ensina que quando oramos apenas com a mente, deixando o corpo totalmente relaxado e confortável, nossa oração se torna incompleta. João Paulo II, que passou longas horas de joelhos diante do Santíssimo Sacramento, mesmo em idade avançada e com dores físicas, ensina pelo exemplo que a verdadeira devoção se manifesta através da disposição de aceitar pequenos sacrifícios corporais por amor a Deus. Todos estes santos modernos convergem para uma conclusão inquestionável: a oração deitada habitual. É um sinal de imaturidade espiritual que limita nossa capacidade de crescer na vida interior e de receber as graças mais poderosas que Deus quer nos conceder. Meus queridos irmãos, chegamos ao momento mais importante de toda a nossa revelação. Agora que vocês conhecem os perigos ocultos da oração deitada e compreenderam por que grandes santos alertaram sobre esta prática, chegou a hora de agir. O que vou compartilhar agora são métodos práticos, testados por santos e aprovados pela Igreja, para transformar completamente sua vida de oração e experimentar um novo nível de intimidade com Deus. Mas antes de começarmos, quero que vocês compreendam algo fundamental. Mudar hábitos de oração não é apenas uma questão de força de vontade, é uma verdadeira batalha espiritual. O demônio da preguiça vai resistir intensamente às mudanças que vocês tentarem fazer. Ele vai sugerir 1000 desculpas. Vai amplificar qualquer desconforto físico. Vai tentar convencê-los de que não faz diferença a postura que escolhem. Preparem-se para esta resistência, porque ela é sinal de que vocês estão no caminho certo. A primeira etapa é o que chamamos de diagnóstico espiritual honesto. Vocês precisam reconhecer sinceramente se desenvolveram o hábito da oração deitada por necessidade real ou por comodidade. Façam este teste prático que São João da Cruz recomenda. Tentem orar de joelhos por apenas 15 minutos seguidos, num horário em que não estejam exaustos. Se sentirem grande resistência, desconforto exagerado ou pressa para voltar à posição deitada, isso indica que seu corpo foi educado pela preguiça espiritual. Não se sintam culpados se descobrirem que estão nesta situação. A maioria dos católicos de hoje desenvolveu este hábito sem perceber. O importante é ter a humildade de reconhecer o problema e a coragem de corrigi-lo. Lembrem-se, Deus não condena quem está disposto a se converter, mas abençoa abundantemente quem tem coragem de mudar. A segunda etapa é estabelecer o que São José Maria Escrivá chama de hierarquia das orações. Nem todas as orações precisam ter a mesma postura, mas as orações mais importantes do dia devem ter posturas mais reverentes. Estabeleçam esta ordem de prioridades. Primeira prioridade para posturas reverentes: joelhos ou em pé. Devem ter suas orações matinais. A oração antes das refeições principais, o terço diário, e a oração noturna formal. Segunda prioridade: sentados com postura ereta. Podem ter orações de meditação, leitura espiritual ou orações de intercessão por listas extensas. Terceira prioridade: deitados apenas, se necessário, para orações muito breves de preparação. Para o sono, a terceira etapa é implementar o método da mudança gradual, que Santa Teresa de Ávila recomenda. Não tentem mudar tudo de uma vez, porque isso pode causar desânimo e desistência. Comecem escolhendo apenas uma oração por dia, para fazer em postura mais reverente. Pode ser a oração matinal, ou o terço, ou a oração antes do jantar. Mantenham essa mudança por uma semana inteira, até que se torne natural. Depois, escolham uma segunda oração para mudar de postura. Continuem assim, gradualmente, até transformarem toda a sua rotina de oração.
A quarta etapa é preparar o ambiente físico adequado. Santos, como São Carlos Borromeu, ensina que o ambiente influencia profundamente nossa disposição para a oração. Reverente. Escolham um local específico da casa para ser seu cantinho de oração. Pode ser um canto do quarto, da sala, ou até mesmo um pequeno oratório. Coloquem neste local uma imagem de Jesus ou Nossa Senhora, uma vela, um crucifixo. Mantenham sempre este espaço limpo e arrumado. Quando chegarem neste local, seu corpo e sua alma já saberão que é hora de encontrar com Deus. Se possível, coloquem um genuflexório ou uma almofada firme neste local. Evitem cadeiras muito confortáveis ou camas próximas que podem tentar vocês a relaxar demais. Lembrem-se, estamos criando um ambiente que favorece a reverência, não o relaxamento excessivo. A quinta etapa é aprender as posturas clássicas da oração católica, que santos usaram ao longo dos séculos, para adoração e pedidos de perdão. Genuflexão com as duas pernas, mãos juntas na altura do peito, olhos fixos no crucifixo. Esta é a postura mais reverente e deve ser usada nas orações mais importantes, para súplica e intercessão, de joelhos com braços estendidos em forma de cruz, imitando Jesus crucificado, para louvor e ação de graças, em pé com braços elevados ao céu, expressando nossa alegria e gratidão, para a meditação das Escrituras, sentados com coluna ereta, mãos sobre a Bíblia aberta, postura de quem está atento a uma lição importante. A sexta etapa é estabelecer o que chamamos de tempo mínimo de reverência. Mesmo que vocês precisem, eventualmente, mudar de postura durante orações longas, por cansaço ou limitações físicas, estabeleçam que sempre começarão em postura reverente e manterão esta postura por pelo menos 5 minutos seguidos. Este tempo mínimo demonstra a Deus que vocês o respeitam e estão dispostos a um pequeno esforço por amor a Ele. A sétima etapa é incorporar pequenas mortificações corporais na oração, seguindo o exemplo dos santos. Não estou falando de penitências extremas, mas de pequenos sacrifícios que demonstram amor. Orar 5 minutos a mais quando queremos parar, manter a postura reverente mesmo quando sentimos desconforto leve, escolher o horário de oração mesmo quando preferíamos fazer outra coisa. Santa Teresinha do Menino Jesus ensina que estes pequenos sacrifícios são pétalas de rosas que oferecemos a Jesus. A oitava etapa é estabelecer parcerias espirituais para manter a disciplina. Conversem com familiares católicos, amigos de confiança ou membros de grupos de oração sobre seu compromisso de melhorar a postura durante a oração. Peçam para ser lembrados e até mesmo cobrados sobre este propósito. São Paulo ensina que um ajuda ao outro a carregar suas cargas. Ter alguém que nos acompanha nesta mudança torna o processo muito mais fácil e duradouro. A nona etapa é compreender e superar as resistências típicas que todo mundo enfrenta nesta mudança. Primeira resistência: Deus olha o coração, não a postura. Resposta: verdade, mas se realmente amamos alguém, nosso corpo naturalmente expressa esse amor através de gestos respeitosos. Segunda resistência: estou muito cansado. Resposta: distinguir entre cansaço real e preguiça disfarçada. Terceira resistência: tenho problemas físicos. Resposta: Deus compreende limitações reais, mas podemos sempre fazer algum esforço proporcional às nossas capacidades. A 10ª e última etapa é celebrar as vitórias e recomeçar após as quedas. Toda mudança de hábito tem altos e baixos. Quando conseguirem manter a disciplina da postura reverente por uma semana seguida, agradeçam a Deus por esta graça e comemorem internamente esta vitória. Quando escorregarem e voltarem aos velhos hábitos,
Não se desanimem, nem se sintam culpados. Peçam perdão a Deus, renovem o propósito e recomecem no dia seguinte. Lembrem-se sempre: vocês não estão fazendo isso para impressionar ninguém ou para se tornarem católicos perfeitos. Vocês estão fazendo isso por amor a Jesus, que merece o melhor que podemos oferecer. Cada vez que escolherem uma postura mais reverente, mesmo custando um pequeno esforço, estarão dizendo a Deus: Senhor, tu vales mais que minha comodidade. E eu garanto a vocês, pela experiência de milhares de santos que trilharam este caminho antes de nós, quando começarem a orar com maior reverência corporal, experimentarão uma transformação extraordinária em sua vida espiritual. Suas orações se tornarão mais fervorosas, sua atenção a Deus mais constante, sua capacidade de receber graças muito maior. Vocês descobrirão que a pequena perda de conforto físico será abundantemente compensada pelo ganho de intimidade verdadeira com Deus.